Olá, eu me chamo Railane Carvalho, eu sou estudante de enfermagem da Universidade Federal da Bahia e eu te convido a aprender sobre os determinantes históricos e sociais para a predominância da mulher no campo da enfermagem. Todos os seres vivos, incluindo o homem, necessitam de cuidados em diferentes etapas de sua existência. Diante disso, precisávamos de uma organização das tarefas para atender às necessidades que assegurassem a continuidade e a manutenção da vida. Essa necessidade levou a uma divisão sexuada do trabalho, onde as mulheres eram responsáveis pelos deveres domésticos e cuidado com os filhos, enquanto os homens trabalhavam fora para buscar o sustento à sua família. Devido ao instinto materno, então considerado inato pela sociedade, as experiências adquiridas como mãe, aliado aos afazeres domésticos, gerou uma concepção social da mulher como detentora da arte do cuidar. E como o cuidado dos doentes era realizado em casa, coube à mulher ocupar-se não só das crianças, mas também dos feridos e doentes. Sem acesso a livros, a cursos, essas mulheres se tornaram autodidatas, detentoras de uma acumulação de saberes empíricos, dominando as técnicas curativas e profiláticas no processo do cuidado, através do conhecimento adquirido pela sua experiência e pela transmissão de ensinamentos e vivências uma com as outras. No entanto, esses conhecimentos medicinais foram contestados e reprimidos pela Igreja, e essas mulheres acabaram sendo rotuladas como bruxas e feiticeiras e passaram a ser perseguidas por dominarem a arte de curar, que era tido como poder pertencente à Igreja. Com a perseguição das mulheres então consideradas bruxas, a prática de cuidado se desprende da necessidade de conhecimento e experiência vivida no corpo e cresce a prática do cuidado exercida pelas mulheres religiosas, serviço este também sem remuneração, pois este serviço era realizado em nome de Deus, colocando suas vidas ao serviço dos enfermos, levando a ideologia do cuidar como um dom, atendendo aos pobres, desfavorecidos e desamparados. Contudo, devido ao enclausuramento dessas mulheres no convento, sua prestação de cuidados era limitada. Logo, nascem pequenas comunidades, agrupamentos, associações e congregações como as Filhas da Caridade, implantando em hospitais e em bairros carentes a prestação de serviços aos humildes e enfermos, levando o cuidado a domicílio. Um ponto a se destacar é que as organizações hospitalares originadas pelas religiosas estabeleciam um tipo de hierarquia inspirada na organização militar, dando início a mais uma nova divisão social do trabalho para o cuidado, dividido em duas categorias, o coordenador e o executor do cuidado. Com o chamado período negro da enfermagem, devido à reforma protestante, muitos hospitais foram fechados e alguns religiosos que serviam nesses locais foram expulsas. Desse modo, a perseguição da Igreja a mulheres consideradas bruxas e a expulsão das religiosas dos hospitais direcionou a um recrutamento a pessoas leigas e mulheres marginalizadas devedoras da sociedade para prestar serviços manuais diversos de cuidado aos doentes em troca de uma baixa remuneração, exercendo o cuidado com informações obtidas na prática aliado à submissão ao conhecimento médico. Portanto, aquela divisão social do trabalho entre religiosos e leigos, agora então recrutados, formavam o pessoal da enfermagem, sem nenhum fundamento técnico. Então, enquanto as religiosas coordenavam e supervisionavam, os leigos e voluntários realizavam o trabalho manual. Enfermagem moderna. O país onde a enfermagem se institucionaliza é a Inglaterra, que no século XIX passava por um processo de desenvolvimento capitalista, começando o interesse maior pela saúde pública como forma de evitar a escassez de mão de obra para as indústrias. Nesse momento, Florence Nightingale, em 1854, recebe o convite do governo inglês para trabalhar nos hospitais durante a Guerra da Crimeia. Florence era membro da aristocracia inglesa, e como toda mulher da sua classe foi educada para o casamento, e por isso precisou vencer a resistência da sua família para realizar o seu desejo de cuidar das pessoas. Durante a guerra, Florence se deparou com alto índice de mortalidade, percebendo que os soldados estavam morrendo mais pelas doenças hospitalares do que pelos ferimentos em campo de batalha. Florence, então, cuidava de seus pacientes, providenciando comida, água, remédio e agasalhos. A partir de seus estudos, Florence conseguiu demonstrar que a alta mortalidade dos soldados se resultava da péssima condição de saneamento, falta de ventilação, falta de asepsia, da alimentação inadequada, entre outros fatores. Seu trabalho, baseado em evidência, foi responsável pela diminuição de mais de 70% das mortes de soldados feridos em batalhas.
Com seu excelente desempenho, Florence recebeu uma doação em dinheiro e em 1860 ela utiliza para fundar a primeira escola de enfermagem profissional, a Escola Florence Nightingale do Hospital St. Thomas, em Londres. Essa nova profissão não ficou restrita à Inglaterra, ela acabou alcançando outros países. Foram trazidas ao Brasil enfermeiras americanas treinadas pelo sistema Nightingale para que organizassem e instalassem a primeira escola de enfermagem do nosso país. Assim, surge aqui no Brasil as escolas de enfermagem, como a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto em 1890, a criação da Escola de Enfermagem Ana Nery em 1923 e em 1946 nós temos a criação da Escola de Enfermagem da Universidade da Bahia, todas elas para suprir a necessidade de formação de um maior número de enfermeiras para trabalhar nos hospitais. Vestibulares. O vestibular dessas escolas era, na verdade, uma seleção de candidatos do ponto de vista físico, moral, intelectual, econômico, social e de aptidão profissional. Essas escolas eram apenas para mulheres, sendo aprovadas aquelas consideradas boas moças que tiveram boa educação e de família com uma classe social alta, portanto, apenas mulheres brancas. Assim, todas as vezes que moças negras se candidatavam para entrar nessas escolas, sempre existiam considerações de que elas não eram qualificadas. Depois de muitas lutas, reivindicações e tentativas, conseguimos encontrar os primeiros estudantes negros a ingressar na escola de enfermagem. Josefina de Mello na USP em 1943, Lídia das Dores da Mata em 1944 e o primeiro homem a ingressar na escola de enfermagem na USP, Benônio Souza Lima. Predominância da mulher na atualidade. A partir de todo esse contexto, você conseguiu identificar quais são os determinantes? Vimos então que, a princípio, o cuidado era considerado inato à mulher e, portanto, pertencia a ela exercer esse papel. Além disso, por ser uma atividade manual exercida por mulheres, tinha pouco reconhecimento social. Não só isso, mas também podemos trazer em questão os impactos de uma sociedade desigual, as raízes da escravidão e o racismo, que foram também fatores para a dificuldade da admissão de mulheres negras nas escolas de enfermagem. Em suma, a enfermagem é historicamente de predominância feminina, onde atualmente essas mulheres ocupam 84,6% dos cargos. Segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, pesquisa essa realizada em 2017, hoje as mulheres negras representam 53% dos profissionais de enfermagem. No entanto, essas mulheres estão concentradas em postos de nível médio, mais precários e com uma menor remuneração, ou seja, quase 60% das técnicas e auxiliares de enfermagem são mulheres negras. No entanto, quando analisamos as enfermeiras graduadas, 57% delas são mulheres brancas. Para a construção desse vídeo foram utilizadas como referência o livro Divisão Social do Trabalho em Enfermagem de Cristina Mello e o livro Promover a Vida de Collier. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção.